A história de vida de hoje. Você ouve uma história muito interessante e dramática chamada Mr. Lake Electricity Repair. A tarde de verão continua a cair na área urbana nos arredores da cidade lenta e sufocantemente. O sol dourado é como mel derramando, cobrindo as estradas desertas. O espaço estava tão silencioso que era sufocante. Apenas o som das cigarras cantando, sem parar, como uma música triste. Lá, em frente a uma espaçosa casa de 2 andares, Brenda estava lutando para regar alguns potes de petúnias. Aos 24 anos, ela tem uma beleza frágil e gentil como as próprias pétalas. Mas seus olhos escondem uma tristeza profunda e vazia. Esta casa é tudo o que ela e o marido salvaram. O orgulho de Leopoldo, seu marido, antes de voar para Dubai para trabalhar. Mas para Brenda, depois de quase 2 anos sozinha, não era nada mais do que uma linda gaiola de batom, aprisionando sua juventude na solidão e no tédio. O dia de Brenda passa em um loop invisível: acordar de manhã, limpar, cozinhar uma refeição para uma pessoa e depois sentar e assistir a filmes até que seus olhos estejam cansados. O silêncio da casa era tão alto que engoliu todos os sons. Engoliu seus suspiros. As ligações de Leopoldo ficavam cada vez mais curtas. Sua voz do outro lado da linha estava sempre cansada. As perguntas giram apenas em torno de se o trabalho é favorável. Se o dinheiro devolvido foi recebido? Doces palavras de amor agora se tornaram um luxo. Ela entendeu que ele estava lutando em uma terra estrangeira. Mas ela também era uma mulher. E ela também precisava ser consolada e consolada. A forte chuva da noite passada foi como um pouco das preocupações do Deus. E também fez com que as paredes do teto do depósito, que estavam úmidos, agora vazassem mal. Esta manhã, quando Brenda entrou, uma gota de água fria caiu nas costas de sua mão, assustando-a. Ela olhou para a trilha de água amarelada e irregular. Era como uma cicatriz feia na face da casa. E também como um caroço crescente em sua alma. Este incidente acaba se tornando uma desculpa. Uma desculpa que a obriga a chamar alguém para um estranho entrar neste espaço tranquilo. Sem saber que também é o momento em que ela abre a porta para outra tempestade que está prestes a atingir sua vida. O telefone tocou por um longo tempo antes que alguém atendesse o telefone, interrompendo o fluxo constante de pensamentos de Brenda. Ela sentou-se imóvel em uma cadeira de vime na sala de estar por quase 1 hora. Apenas para reunir coragem para fazer essa ligação. Era o número de telefone de um reparador doméstico chamado Jorge, apresentado por Regina, uma vizinha. Ele faz isso com muito cuidado. O preço é acessível. Chame-o do que tiver que fazer em casa, disse a senhora Regina com uma confiança indisfarçável. Brenda murmurou essas palavras novamente como se quisesse se tranquilizar. Ela tinha medo de interagir com estranhos, especialmente homens. Desde o dia em que Leopoldo partiu, ela se encolheu em sua própria concha. Mas o vazamento no teto não podia esperar. Era como uma ferida vazando. Se não fosse tratada imediatamente, logo se espalharia por toda parte. Do outro lado da linha, uma voz profunda e firme soou, não um pouco supérflua. Alô, eu ouço. Aquela voz tinha uma estranha calma, o que fez com que a ansiedade e a confusão no coração de Brenda também desaparecessem pela metade. Ela apresentou desajeitadamente a situação de sua casa, sobre as paredes amareladas e as pequenas gotas de água que não paravam. O homem apenas ouviu em silêncio, ocasionalmente dizendo, para que ela soubesse que ele ainda estava assistindo. Quando ela terminou de falar, ele não perguntou longamente, apenas disse, eu virei amanhã de manhã às 9 horas. Você me dá o endereço. Brenda leu o endereço para ele e desligou. Sua determinação e profissionalismo deram a ela uma sensação inicial de confiança. Mas também um vago medo. Um homem estranho está prestes a entrar nesta casa. E a vida é inerentemente ela mesma. Naquela noite, Brenda não conseguiu dormir. O som da água pingando da sala do armazém ecoava constantemente, como o som de um relógio de contagem regressiva, tornando o espaço ainda mais silencioso. Ela se virou, sentindo o vazio frio ao lado dela.
Leopoldo não ligava para ela há 3 dias. Talvez ele esteja ocupado. Talvez ele esteja cansado. Ela está sempre procurando desculpas para justificar essa separação. Mas esta noite, a solidão e a juventude de repente aumentaram mais do que nunca. Ela involuntariamente pensou na voz profunda ao telefone à tarde. A voz de um homem completamente desconhecido. Mas de alguma forma trouxe uma vaga sensação de estabilidade. Na manhã seguinte, Brenda acordou mais cedo do que o normal. Ela limpou meticulosamente a casa. Colocou um vaso de crisântemos frescos sobre a mesa e depois escolheu um conjunto decente de roupas para si mesma em casa. Ela disse a si mesma que estava fazendo isso para salvar a cara do marido. Para que estranhos não pensassem que sua casa era desleixada. Mas no fundo, ela sabia que esse não era o único motivo. Ela estava nervosa. Exatamente às 9 horas, o som familiar das motos da velha motocicleta parou em frente ao portão. Brenda olhou pela janela e viu um homem alto montando o carro. Uma figura sólida em um terno de trabalho azul que estava desgastado em seus ombros. Ela respirou fundo e saiu para abrir o portão. No momento em que o pesado portão de ferro foi aberto, Brenda e Jorge se enfrentaram pela primeira vez. Ele era muito mais alto do que ela imaginava. Sua sombra obscureceu o sol da manhã. Sua pele estava bronzeada, mostrando rugas do vento e orvalho nos cantos dos olhos. Ele tinha cerca de 35 anos. Seu cabelo estava bem cortado curto e seus olhos, aqueles eram tão profundos e calmos quanto a face de um lago de outono. Sem o olhar curioso de outros trabalhadores que ela conhecera, ele apenas acenou com a cabeça levemente. Um aceno de cabeça educado o suficiente. Mas ainda manteve uma certa distância. Olá, eu sou Jorge. Brenda acenou com a cabeça confusa. Olá, convide-me para entrar em casa. Ela se inclinou para o lado para deixá-lo entrar. E quando ele passou, ela podia sentir o cheiro do sol, do vento e de um pouco de suor. O que era muito viril. Um verdadeiro perfume de trabalho. Não um perfume caro como o de Leopoldo. É estranho, mas não é desconfortável. Jorge não se sentou. Ele foi direto ao ponto. Você me mostra onde está o vazamento. Brenda o levou até o depósito no segundo andar. O quarto é pequeno e bagunçado com as caixas antigas do casal. A única luz vinha de uma pequena janela, iluminando as paredes irregulares. Jorge não disse nada. Colocou a bolsa de ferramentas no chão, observando-a silenciosamente por um tempo. Ele bateu levemente na parede com a mão. Ouviu o som e estendeu a mão para tocar a umidade. Suas mãos eram ásperas, grandes e cheias de calosidades. E seus dedos estavam manchados de cal velha e argamassa. Essas são as mãos de uma pessoa que está acostumada a trabalhos pesados. Um par de mãos constrói casas. Brenda ficou a alguma distância, observando silenciosamente cada movimento dele. Havia um foco e uma seriedade que irradiavam dessa pessoa, o que a fazia se sentir confiante. Ele não estava trabalhando com os alto-falantes. Ele estava realmente examinando a casa dela. Depois de um momento de reflexão, Jorge virou-se para Brenda. Ele explicou claramente a causa de que talvez uma telha no telhado tivesse rachado ou a cola à prova d'água na junta tivesse envelhecido. A maneira como ele fala é muito simples, fácil de entender, sem usar termos técnicos complicados. E foi então, quando ele falou diretamente com ela, que seus olhos estavam realmente olhando diretamente para ela. Não é mais o visual de etiqueta original. Aquele olhar parou por um segundo. E um vislumbre de surpresa brilhou no fundo daqueles olhos silenciosos. Talvez ele tenha ficado surpreso que a dona desta casa grande fosse uma jovem com um rosto tão frágil. Talvez ele tenha tido um vislumbre da tristeza e solidão escondidas atrás de seus olhos claros. Aquele olhar não era nada intrometido. Foi apenas uma observação silenciosa. Mas fez o coração de Brenda bater mais forte involuntariamente. Ela sentiu suas bochechas queimarem e apressadamente estendeu a mão para levantar um cacho de costeletas que estavam penduradas em seu rosto, um ato completamente inconsciente para esconder seu constrangimento. Ela não sentia como se um homem estivesse olhando para ela tão atentamente por um longo tempo.
Leopoldo, mesmo em videochamadas, apenas olhava para a tela cansado. Quanto a esse olhar, ele a fez sentir que ela era uma mulher. Uma existência tangível, não uma sombra invisível na vasta casa. Ela falou apressadamente para quebrar o silêncio envergonhado. Então é complicado consertar agora? Jorge também pareceu notar a anomalia. Ele retraiu o olhar, voltando ao seu olhar profissional habitual. Não é complicado. Terei que ir ao telhado para verificar novamente. Se for verdade que o ladrilho está rachado, substituirei outro comprimido e, se a cola estiver aberta, processarei novamente. Deve levar 2 ou 3 dias para terminar completamente. Porque depois de completar a camada impermeabilizante, você tem que esperar que ela seque antes de poder verificá-la novamente. Eles concordaram com um preço muito razoável, assim como a senhora Regina disse. Antes de sair, Jorge disse: vou começar a trabalhar amanhã de manhã às 8 horas. Vai ser um pouco barulhento. Espero que você entenda. Brenda apenas acenou com a cabeça ligeiramente. Ele pegou sua bolsa de ferramentas, cumprimentou-a e desceu as escadas. O som de seus passos era forte e uniforme, batendo no chão de ladrilhos de flores em um ritmo decisivos. Brenda ficou no andar de cima, observando a sombra de suas costas firmes até que ela estivesse escondida atrás da porta. Quando o som de sua motocicleta desapareceu, a casa voltou ao seu silêncio original. Mas havia algo muito diferente no silêncio desta vez. Não está mais tão vazio quanto costumava ser. Parecia que no ar ainda havia sua presença, sua voz e essa percepção. Brenda se aproximou da parede com vazamentos e involuntariamente estendeu a mão para tocar o lugar onde sua mão áspera havia tocado agora. Pela primeira vez em quase 2 anos, havia uma forte energia masculina entrando em seu espaço. Não um parente, não um amigo, mas um completo estranho, um sentimento vago, ao mesmo tempo temeroso e um pouco antecipatório. Começou a se infiltrar no coração já frio da jovem. Amanhã, ele estará de volta, exatamente às 8 da manhã seguinte. Brenda ouviu o som familiar de uma motocicleta. Ela já estava esperando na sala de estar, com o coração inquieto. O som do carro é como um sinal, acordando a casa de um longo sono. Jorge entrou, ainda com as roupas de trabalho de ontem, mas lavado, e trouxe consigo uma compostura pronta para o trabalho. Ele não disse muito, apenas acenou com a cabeça para ela, e então carregou sua bolsa de ferramentas e foi direto para os fundos da casa, onde havia uma escada para subir até o telhado. Depois de um tempo, os primeiros sons de reparos começaram a soar. O som de ladrilhos sendo cuidadosamente levantados. O som estridente enquanto ele varria a superfície e, em seguida, o clique de um martelo. Esses sons, para outros, podem ser ruídos irritantes, mas para Brenda agora, eles são como o pulso da vida. Pela primeira vez em muito tempo, a casa tinha um som diferente do som da televisão, do relógio e de seu próprio suspiro. Isso a fez se sentir menos solitária, sentindo uma forte presença que cercava e protegia esta casa. Brenda não fez nada. Ela apenas sentou no sofá e ouviu. Ela imaginou Jorge no telhado, a parte de trás da camisa suada ao sol da manhã, suas mãos sólidas trabalhando meticulosamente. Ela se sentia tão estranha. Por que pensava tanto em um homem estranho? Talvez a solidão tivesse roído sua alma por tanto tempo, que apenas um pouco de calor de outra pessoa era suficiente para torná-la emocionante. Antes do meio-dia, o sol de verão tornou-se intenso. Brenda o ouviu descer as escadas. Correu para a cozinha e pegou um copo de limonada gelada que havia preparado de antemão. Quando Jorge entrou na casa, seu rosto e braços estavam cobertos de poeira e o suor escorria por sua testa bronzeada. Ele pareceu um pouco surpreso ao vê-la parada ali com um copo d'água na mão. Obrigado, disse ele, com a voz um pouco rouca de cansaço. Ele pegou o copo d'água, tomou um longo gole de metade do copo. Provavelmente estava com muita sede. Brenda observou sua faringe se mover, observando as gotas frias de água escorrerem por seu pescoço.
Ela involuntariamente sentiu seu coração pular uma batida. Ela se afastou apressadamente, passando para outras coisas. O trabalho é favorável? Ele colocou o copo de água na mesa e acenou com a cabeça levemente. Ok, irmã. De fato, há um ladrilho rachado. Terminei e agora estou esperando a primeira camada de impermeabilização secar. Ele tirou um punhado de arroz embrulhado em folhas de bananeira e um pequeno pedaço de hambúrguer do bolso. Era o almoço dele, olhando para a refeição frugal do homem que estava reformando sua casa. Brenda de repente sentiu seu coração afundar. Ela se lembrava de suas refeições cheias, mas frias. Pelo menos seu bolinho de arroz. Mesmo que seja simples, é o sabor do verdadeiro trabalho. O primeiro dia útil termina no final da tarde. George arrumou sua área de trabalho antes de sair. A casa ficou em silêncio novamente. Mas desta vez o silêncio carregava um eco estranho. Uma espera. No segundo dia, o constrangimento inicial havia diminuído muito. Quando George chegou, Brenda conseguiu sorrir para ele com mais naturalidade. Ela ainda estava sentada em casa fazendo seu trabalho, mas seus ouvidos estavam sempre apontando para o telhado, ouvindo cada movimento dele. Naquela tarde, ela não o deixou mais comer bolinhos de arroz frios. Ela preparou uma refeição simples com sopa de abóbora cozida com camarão e carne assada com pimenta. Quando ele se aposentou, ela hesitou em convidar. Senhor, ou você vai ficar comigo para uma refeição? É conveniente para mim cozinhar sozinho. George parecia muito surpreso. Ele acenou com a mão para recusar. Bem, não me atrevo a incomodá-lo. Eu trouxe arroz. Mas Brenda estava mais determinada. Ela puxou uma cadeira e disse: Não se importe. Tenho trabalhado duro a manhã toda, comendo direito e ainda tenho forças para continuar. É como se eu agradecesse por me ajudar a consertar a casa. Vendo a sinceridade de suas palavras, George não recusou mais. Ele foi lavar as mãos e sentou-se à mesa de jantar. Foi a primeira vez em quase 2 anos que um homem que não Leopoldo se sentou à mesma mesa que ela. A refeição ocorreu em silêncio. Apenas o som de tigelas e pauzinhos batendo um no outro suavemente. Esse silêncio foi um pouco estranho no início, mas gradualmente se tornou agradável. Eles não precisam dizer nada. Simplesmente compartilhem uma refeição juntos. Depois de comer, enquanto Brenda estava limpando, George foi quem iniciou a conversa. Você cozinha muito bem. Seu elogio era simples e rústico, mas deixava Brenda estranhamente feliz. Já faz muito tempo que ninguém elogia a comida que ela cozinha. Leopoldo estava sempre com pressa. Ou talvez estivesse muito acostumado com a habilidade de sua esposa. Obrigada. Apenas um prato simples, respondeu ela, com as bochechas levemente coradas. Ele olhou para ela. Seus olhos ainda estavam tão profundos e calmos quanto antes. E então de repente fez uma pergunta não relacionada. Você está sozinho em casa assim? Você deve estar muito triste? Essa pergunta foi como uma chave gentil que abriu a porta do coração há muito fechado de Brenda. Não é uma curiosidade, mas uma preocupação sincera. Brenda parou por um momento. Ela olhou para o quintal, onde as gotas de sol ainda estavam dançando. Estou me acostumando, irmão. Sua voz era menor. George não fez mais perguntas. Apenas olhou para ela em silêncio. Ele podia ver o constrangimento nessa resposta. Ele viu a imensa tristeza nos olhos dessa bela jovem. E Brenda, quando fala com ele, tem o hábito de levantar a mão para puxar as costeletas para trás das orelhas. Um gesto muito gentil e feminino. George tinha notado isso. Ele notou seus longos cabelos pretos brilhantes. Destaca-se na pele clara. Ele via suas ações repetitivas sempre que ela estava um pouco confusa ou pensando. Era um pequeno detalhe, mas estava gravado em sua mente. No terceiro dia, a atmosfera era completamente diferente. Não havia mais separação, não havia mais constrangimento. George chegou, Brenda sorriu e eles conversaram sobre o tempo antes de ele começar a trabalhar. Naquele almoço, ele não recusou mais. Ele deu como certo. Suas conversas também se tornaram mais longas e abertas. Ele contou a ela sobre seu trabalho.
sobre as casas que construiu e consertou, com histórias em sua profissão. Ela ouviu atentamente, ocasionalmente rindo de uma de suas piadas. Seu sorriso era muito brilhante, irradiando seu rosto já triste. Brenda também contou a ele algumas histórias sobre sua vida, sobre os vasos de flores que plantou, sobre os filmes que assistiu. Ela evitou mencionar muito Leopoldo. Parecia que neste pequeno mundo que os dois haviam criado temporariamente, a imagem de seu marido à distância era algo que não deveria existir. Ela percebe que, quando está com Jorge, não se sente mais como a esposa de Leopoldo. Ela se sente como Brenda, uma pessoa independente. Ela começou a prestar mais atenção nele. Ela notou a pequena cicatriz em sua testa, provavelmente um acidente de trabalho. Ela notou a maneira como ele franziu a testa quando se concentrou no trabalho, parecendo muito masculino. Ela notou que, mesmo quando ele se sentou e descansou, seus olhos olharam para longe, escondendo um sentimento indescritível. Ela se perguntou sobre sua vida, sobre sua família, sobre que mulher tinha esse homem calmo e caloroso. O trabalho de reparo está quase concluído. A última camada de impermeabilização foi digitalizada. Basta esperar secar e estabilizar. Isso também significa que Jorge em breve não terá motivos para vir aqui. Esse pensamento de repente fez o peito de Brenda latejar com uma vaga sensação de perda. Ela estava tão acostumada com a presença dele, com os sons do trabalho no telhado, com os almoços dos dois, com as conversas intermináveis. O retorno da tranquilidade neste momento foi o que mais a assustou. Naquela tarde, quando ele estava prestes a sair, ela deixou escapar: "Irmão, você é divorciado?" Assim que a pergunta saiu de sua boca, ela se arrependeu profundamente. É uma pergunta muito pessoal. Jorge ficou um pouco atordoado com a pergunta dela. Ele ficou em silêncio por um momento e depois acenou com a cabeça levemente. Sua voz baixa: "Sim, já se passaram alguns anos." Então ele não disse mais nada, apenas a cumprimentou. Entrou no carro e saiu. A sombra de suas costas hoje parecia mais solitária do que o normal. Brenda ficou em silêncio na porta, com o coração cheio de desespero. Ela não estava apenas curiosa, mas também sentia uma profunda empatia pela solidão exalada daquele homem. Uma solidão que ela mesma está experimentando. Era seu último dia de trabalho. Jorge veio apenas para verificar pela última vez se a impermeabilização estava completamente seca e limpar o resto. Havia algo estranho no ar. Uma pitada de tristeza sem nome. Tanto Brenda quanto Jorge parecem sentir isso. Suas saudações matinais eram um tanto hesitantes. E a pergunta de Brenda sobre o caminho de ontem ainda parecia estar flutuando no espaço. Ela se arrependeu de ser muito curiosa, tocando acidentalmente um canto privado dele. Mas ao mesmo tempo sua resposta a fez sentir que havia uma conexão invisível entre eles. Ambos são fragmentos, cada um carregando a solidão à sua maneira. Brenda tentou encontrar algo para fazer no jardim, aparando os galhos das rosas, arrancando algumas ervas daninhas. Ela não queria ficar parada em casa. Ela queria vê-lo, mesmo que fosse apenas um vislumbre dele no telhado um pouco mais. Ela se viu muito em conflito. Por um lado esperava que o trabalho terminasse rapidamente para que a casa voltasse ao normal. Por outro lado ela estava com medo do momento em que ele se despedisse. Com medo de que o silêncio absoluto voltasse a envolvê-la. Ela sabia que depois desses dias, o silêncio seria ainda mais assustador do que antes. Enquanto Brenda estava ocupada com seus próprios pensamentos, o telefone da casa tocou de repente. Era Leopoldo chamando. Fazia quase uma semana desde que ele entrou em contato. Seu coração de repente despertou uma pequena alegria e um pouco de mau humor desapareceu rapidamente. Ela correu apressadamente para dentro da casa. Apertou o botão de escuta e tentou fazer sua voz soar clara. "Alô", em NGHE. Mas sua alegria não durou muito. A voz de Leopoldo do outro lado da linha estava tão cansada e irritada como sempre. Ele não perguntou como ela estava. Ele não perguntou como ela estava comendo. Sua primeira frase foi uma reprovação.
Por que você não me ligou tantas vezes e não conseguiu? Onde você está indo? Brenda ficou atordoada. Ela estava em casa o dia todo. Seu telefone sempre ao seu lado. Talvez porque ela estivesse no jardim agora. As ondas estavam um pouco fracas. Ela explicou apressadamente: estou apenas no jardim regando as plantas. Provavelmente devido às ondas. Você já comeu? Como está o seu trabalho? Ela tentou conduzir a conversa em uma direção mais suave. Mas Leopoldo não parecia estar de bom humor. Ele soltou um suspiro sarcástico. O que comer? Agora há problemas na empresa. O supervisor de Dubai está dificultando novamente. O bônus deve ter sido cortado novamente este mês. Ele continuou derramando um monte de frustrações. As pressões que estava enfrentando. Brenda ouviu em silêncio. Seu coração afundou. Ela o amava muito, mas também estava com o coração partido. Parece que em seu mundo, apenas trabalho e dinheiro existem. Ela era apenas uma pessoa em casa. Uma retaguarda segura que ele presumia que sempre estaria lá. Sempre estável. Nunca um problema. Ela limpou a garganta, reunindo coragem para compartilhar um pouco sobre seu mundo. Minha casa tem um vazamento no teto do armazém. Eu tenho que chamar um técnico para consertá-lo hoje em dia. Ela esperava que ele perguntasse a ele, que ele ficasse um pouco preocupado. Mas sua resposta foi apenas um breve silêncio e, em seguida, uma frase que fez seu coração se sentir sufocado. É mesmo? Custa muito dinheiro? Eu apenas pego o dinheiro que você enviou de volta e pago por ele. Algo é cuidadosamente registrado. Vamos. Você tem que ir trabalhar. Desligue. O som do guincho soou seco e cruel. Brenda ainda pressionou o telefone no ouvido. Atordoada, ele nem perguntou a ela para onde ligar para o trabalhador. É confiável? Ela conseguiu sozinha. Foi difícil? A única coisa que você se importa é se custa muito dinheiro? Todas as suas preocupações são convertidas em dinheiro. Lágrimas começaram a escorrer pelos cantos de seus cílios. Quentes e amargas. Ela estava acostumada com essa crueldade. Mas por algum motivo doía muito hoje. Ela se sente supérflua. Sente que sua existência em sua vida é simplesmente manter a casa e administrar o dinheiro. Naquele momento, Jorge desceu do telhado. Você fez o seu trabalho. Ele entrou na casa, com a intenção de avisá-la com 1 hora de antecedência. E viu tudo. Ele viu Brenda parada imóvel no meio da sala de estar. O telefone ainda na mão. Os ombros esguios tremendo. Ele viu as lágrimas que tinham acabado de rolar por suas bochechas e a maneira como ela apressadamente estendeu a mão para enxugá-las quando reconheceu sua presença. Ele fez uma pausa, sentindo que era tão deselegante testemunhar um momento tão privado. Ele fingiu se abaixar para reorganizar o conteúdo de sua bolsa, dando-lhe alguns segundos para recuperar a compostura. Ele não perguntou: o que há de errado? Ele sabia que tais perguntas no momento só tornavam as pessoas mais estranhas. Depois de um tempo, ele silenciosamente caminhou até a garrafa de água. Serviu um copo de água fria e caminhou até Brenda. Ele não disse nada, apenas gentilmente colocou o copo de água em sua mão trêmula. Suas mãos estavam frias, e o toque suave entre os dedos deixou os dois um pouco assustados. Brenda olhou para ele, seus olhos vermelhos lacrimejando. Ela viu em seus olhos profundos uma compreensão, um silêncio cheio de tolerância. Ele disse suavemente, sua voz profunda e extraordinariamente quente: vai ficar tudo bem. Uma frase simples, sem começo nem fim, sem uma palavra de consolo dogmático. Mas tem mais poder do que qualquer outra palavra. Tocou o lugar mais macio no colo de Brenda. A forte parede que ela vinha tentando construir por tanto tempo de repente desabou. As lágrimas não podiam mais ser suprimidas e continuavam fluindo. Ela não soluçou, apenas chorou silenciosamente. Lágrimas de vergonha, de solidão que estão reprimidas há anos. Jorge não fez nada. Ele não deu tapinhas nela. Ele não abraçou. Ele apenas ficou ali ao lado dela como uma árvore estável. Uma presença silenciosa para ela se apoiar mentalmente. Seu silêncio neste momento foi mais precioso do que 1000 palavras de conforto. Ele deu a ela o espaço para ser vulnerável.
Para ser ela mesma, algo que ela nunca teve quando falou com o marido. Depois de muito tempo, quando o choro parou, Brenda disse baixinho, sua voz perdida, obrigada. Ela levou o copo de água aos lábios. Tomou um gole. O sabor fresco da água acalmou sua garganta sufocada. E então, como se ela não pudesse mais segurar isso em seu coração, ela começou a falar. Ela fala sobre sua vida, sobre os longos dias intermináveis, sobre a nostalgia do marido nos primeiros dias. E então gradualmente se transforma em vazio à medida que as ligações ficam cada vez mais finas. Ela falou sobre se sentir como uma máquina, só sabendo comer, dormir e esperar. Eu só quero que ele me faça uma pergunta. Apenas uma frase. Você está cansado? Disse ela, com a voz cheia de pena. Jorge apenas ouviu em silêncio. Ele não julgou, ele não comentou, ele a deixou derramar seu coração. Sua escuta é um presente inestimável para Brenda neste momento. Quando ela terminou de falar, quando o fardo em seu coração foi um pouco aliviado, ele falou lentamente. Antigamente, começou ele, com os olhos fitos no sol. Minha ex-mulher costumava dizer que eu só sabia sobre trabalho, que construía casas para as pessoas e deixava minhas próprias casas frias. Naquela época, eu não entendia. Acho que trabalho duro e ganho dinheiro por causa dela. Para minha família. Foi só quando ela saiu que percebi que o que uma mulher precisa às vezes não é de uma casa grande, mas de um lar. Suas palavras eram como um jato de água morna, lentamente acalmando a ferida no coração de Brenda. Ele não estava apenas confortando-a. Ele estava compartilhando com ela parte de sua história, parte de sua dor. Ele estava dizendo a ela que ela não estava sozinha. Entre eles, neste exato momento, surgiu uma profunda simpatia. Eles não são mais proprietários e trabalhadores. São duas almas solitárias que tropeçaram uma na outra e se aqueceram. Jorge arrumou suas coisas. O trabalho realmente acabou. Ele olhou para Brenda e disse sinceramente: a casa foi consertada. Não deve haver mais problemas. Pode ficar tranquilo. Essas palavras deveriam ter trazido alegria, mas agora faziam o coração de Brenda pesado. Estou prestes a sair. Antes de caminhar até a porta, ele parou, virando a cabeça para olhar para ela novamente. Se você precisar de ajuda no futuro, conserte uma lâmpada ou uma torneira. É só me ligar. Já não são as palavras de um trabalhador. São uma promessa, uma porta que está aberta. Brenda só pôde acenar com a cabeça. Sua garganta engasgou. Sem palavras. Eu fui embora. A casa ficou em silêncio novamente. Mas Brenda não sentia mais o vazio. Ela sentiu um calor se espalhando em seu peito. O calor do copo de água fria. Do ditado, vai ficar tudo bem, e da compreensão nos olhos do homem, um calor que era reconfortante e perigoso. 2 dias. 2 dias se passaram desde aquela tarde. Desde que Jorge partiu depois de compartilhar com ela parte de sua história. Para Brenda, esses 2 dias chegaram a 2 séculos. A casa foi consertada. Não havia barulho. Não havia razão para alguém vir e perturbar o silêncio. Mas esse silêncio absoluto agora se tornou uma tortura. Ela se sente nostálgica. Uma nostalgia irracional e culpada. Ela se lembrou de sua presença. O som do martelo batendo uniformemente no telhado. O olhar empoeirado quando ele desceu para o almoço. Ela se lembrou de sua voz profunda e olhos profundos cheios de compreensão. Essa nostalgia se infiltrou em todos os cantos da casa. Em todos os seus pensamentos. Tornando-a incapaz de ficar parada. Ela tentou dissipá-lo jogando a cabeça nas tarefas domésticas. Limpando, reorganizando tudo. Ela tentou preencher seu tempo livre com filmes e livros. Mas foi tudo em vão. Sua imagem, suas palavras e, especialmente, a frase aberta, apenas me ligue, ecoaram em sua mente para sempre. Era um convite tentador. Uma porta pela qual ela tinha medo e ansiava por atravessar. Ela sabia que era errado. Ela era uma mulher casada. Embora Leopoldo seja sem coração e distante, ele ainda é seu marido, que está lutando em um país estrangeiro para cuidar dela por uma vida plena.
Esse pensamento era como um balde de água fria derramando nas emoções que estavam queimando nela. Ela se sentia enojada consigo mesma. Se via como uma esposa que não fazia nada. Mas então, quando a noite cai, quando a solidão se adensa novamente, os argumentos da razão se tornam fracos novamente. Ela ansiava por falar com alguém. Ansiava por um cuidado, uma escuta sincera. No terceiro dia, ela não aguentou mais. Uma desculpa. Ela precisava de uma desculpa. Seu olhar varreu a casa e parou na lâmpada da cozinha. Uma das pequenas lâmpadas estava pegando fogo desde a semana passada. Mas ela a ignorou. Agora, de repente, tornou-se seu salvador. Ela pegou o telefone, seu coração batendo forte. Seu dedo deslizou pela tela, parando no número de Jorge, que foi salvo com o nome de reparador doméstico. Ela respirou fundo e apertou o botão de chamada. Dezenas de milhares de razões para a recusa apareceram em sua mente. Talvez você esteja ocupado. Talvez fique irritado. Talvez perceba essa desculpa desajeitada. A campainha tocou uma, 2 vezes. Quando ela estava prestes a desistir e desligar, houve um sinal de resposta do outro lado da linha. Alô, eu ouço. Ainda era aquela voz profunda e calma. Ao ouvir sua voz, todas as suas preocupações desapareceram de repente, deixando apenas um sentimento de alegria se infiltrando. Ela tentou fazer sua voz soar natural. Alô, Jorge, aqui estou eu, Brenda. Desculpe incomodá-lo. E ele a interrompeu. Uma frase simples que deixou seu coração extraordinariamente quente. Eu me lembro. Há algo errado, irmã? Ah, não é grande coisa. Ela ficou atordoada. É apenas a lâmpada da minha cozinha. Está pegando fogo. Não tenho uma escada alta para substituir e não estou familiarizado com eletricidade. Desconhecido. Eu me pergunto se você pode vir e me ajudar um pouco? Claro, eu vou te pagar integralmente. Ela respirou fundo, com medo de que, se ele hesitasse, ele se recusaria a ficar em silêncio. Um breve silêncio do outro lado da linha fez seu coração bater mais forte. Então ele respondeu, sua voz não mostrando emoção. Ok, eu estarei lá em cerca de 1 hora. Sim, eu agradeço muito. Ela desligou o telefone, dando um suspiro de alívio. Seu coração estava cheio de expectativa. Um prazer culpado. Ele virá. Ela o verá novamente. Ela correu apressadamente para o quarto, parando na frente do espelho e olhando para si mesma. Ela trocou de roupa em casa, escolhendo um vestido floral simples, mas elegante. Ela penteou o cabelo novamente e até aplicou um pouco de protetor labial para deixar os lábios mais rosados. O que você está fazendo? Você está se maquiando para pegar um eletricista? Ela mesma não conseguia mais se entender. 1 hora depois, o som familiar de uma moto parou em frente ao portão novamente. Desta vez, ele não usava mais um traje de trabalho azul. Ele usava uma camiseta cinza simples e jeans. E parecia muito mais jovem e mais próximo. Quando ela abriu o portão, seus olhos se encontraram. Parecia que ambos eram um pouco antinaturais. Ele acenou com a cabeça em saudação. Seu sorriso um pouco estranho. Ela o convidou para entrar em casa. O silêncio envolveu os dois. E não houve mais sons de correção como desculpa. O silêncio agora se tornou estranho. Onde está a lâmpada? Irmã? Ele pediu para quebrar a atmosfera. Na cozinha. Ela respondeu. Então o levou para dentro. O lustre era bem alto e foi preciso uma escada para chegar lá. Jorge olhou em volta e disse: Você tem alguma cadeira resistente? Brenda deu a ele uma cadeira de madeira de 4 pernas, que parecia resistente. Ele o colocou bem embaixo da lâmpada. Tirou as sandálias e se aproximou. Deixe-me ficar com a cadeira para você. Brenda deixou escapar. Jorge estava prestes a recusar. Mas então o fez. Ele apenas acenou com a cabeça ligeiramente. Ele pisou na cadeira. Seu corpo alto fez com que o pequeno espaço da cozinha de repente ficasse lotado. Brenda estava ao lado dela, os braços meio encostados na lateral da cadeira, o coração batendo forte. Ela estava muito perto dele, tão perto que podia sentir o calor vindo de seu corpo.
Tão perto que podia sentir o leve cheiro de sabonete. Um perfume limpo e masculino. Ela teve que olhar para cima para vê-lo trabalhar. Desse ângulo, ela podia ver os músculos sólidos de seu braço ficando ligeiramente tensos enquanto ele apagava a velha lâmpada. Ela podia ver algumas costeletas manchadas de suor na parte de trás do pescoço dele. Essa cena, por algum motivo, tem um charme estranho. E então aconteceu. Talvez seja porque a cadeira está um pouco fora ou porque ele se estica demais. Quando ele tinha acabado de instalar a nova lâmpada e estava prestes a deixar o cargo, ele de repente perdeu o equilíbrio. Tenha cuidado, Brenda exclamou reflexivamente. Ela não pensou em nada. Ela só sabia que tinha que fazer alguma coisa. Ela caminhou para a frente, as mãos estendidas para apoiá-lo. Ao mesmo tempo, George também lutou, uma mão agarrada à parede da cozinha, a outra balançando para encontrar um ponto de apoio. Naquele momento, tudo pareceu parar. Ele se inclinou em direção a ela, as mãos dela pressionadas firmemente contra seu peito sólido para segurá-lo. Uma mão agarrada ao ombro dela para recuperar o equilíbrio. O tempo parecia ser espesso. O mundo ao seu redor parecia desaparecer, deixando apenas dois humanos a uma distância sufocante. Através da camiseta fina, Brenda podia sentir claramente cada fibra muscular em seu peito, sentindo o calor escaldante que emanava de seu corpo. Ela sentiu seu batimento cardíaco batendo fortemente. Batendo, em harmonia com seu próprio batimento cardíaco. Ela ergueu a cabeça e seu olhar encontrou o dele. Ele estava olhando para ela. Um olhar completamente diferente. Não é mais uma observação silenciosa. Não é mais um entendimento tolerante. Seu olhar agora era profundo, feroz e ardente. No fundo dos olhos, ela viu uma imagem de si mesma, pequena e em pânico. Ela viu um fogo de desejo que ele não escondeu. Ela parecia estar hipnotizada, incapaz de se mover, incapaz de tirar os olhos do outro lado. Sua respiração atingiu seu rosto, quente e urgente. A distância entre eles era de apenas alguns centímetros e, desde que um deles se inclinasse ligeiramente para a frente, seus lábios se tocariam. Um pensamento louco e culpado passou pela mente de Brenda. Ela queria saber como seria ser beijada por aqueles lábios. Mas a razão finalmente triunfou. Como se acordassem de um coma. Os dois recuaram em uníssono, como se tivessem acabado de tocar uma corrente elétrica de alta voltagem. Eu sinto muito, disse George, com a voz rouca. Ele caminhou apressadamente para o chão. Virou o rosto e suas orelhas estavam vermelhas. Não, nada. A culpa é minha. Esta cadeira não é muito resistente. Gaguejou Brenda. Suas bochechas estavam quentes e a atmosfera na cozinha tornou-se tão sufocante que era difícil respirar. Falta de jeito e confusão os envolveram. A lâmpada foi substituída. A desculpa se foi. George arrumou suas coisas apressadamente. Mas suas ações tornaram-se rígidas e apressadas. Ele nem se atreveu a olhar diretamente para ela. É isso, irmã. Eu estou vindo aqui. Deixe-me enviar-lhe salários. Não há necessidade. Basta substituir a lâmpada. Ele acenou com a mão e quase saiu correndo da cozinha. Brenda o seguiu até a porta. Nenhum dos dois dizendo uma palavra. O silêncio agora era mais pesado do que 1000 palavras. Ele contém confusão, desejo, culpa e até mesmo um vago medo. Antes de entrar no carro, ele se virou para olhar para ela. Um olhar muito rápido, e então baixou os olhos novamente. Olá! Então ele foi embora, deixando para trás uma fina nuvem de fumaça e um coração partido por Brenda. Ela estava encostada na porta, todo o seu corpo macio. Ela levou a mão ao peito, onde sua mão havia tocado a dele. Seu calor ainda parecia fraco. Pela primeira vez, ela percebeu que sua atração por esse homem não era apenas empatia da alma. Era também um anseio físico. Um anseio intenso, errado e perigoso. O constrangimento que se seguiram àquele encontro inesperado assombraram Brenda durante toda a tarde. Ela andou pela casa como uma sem alma. Sua mão ainda parecia reter a sensação de seu peito sólido. E parecia ainda haver um leve cheiro de seu perfume masculino no ar.
Ela se sentiu envergonhada e sentiu um arrependimento indescritível. Ela teve uma chance, um momento de loucura que a razão a puxou de volta no tempo. Ela se atormentou, mas depois se perguntou, se não tivesse voltado atrás, o que teria acontecido? Pensamentos culpados continuavam varrendo sua mente, deixando-a assustada e excitada com curiosidade. Ela tinha certeza de que Jorge também sentia. A maneira como ele saiu apressadamente. A maneira como ele não se atreveu a olhar diretamente para ela disse tudo. Não há mais pureza entre eles. Uma corda invisível de desejo foi esticada. Esticada como uma corda, e bastou um leve toque para quebrá-la. Ela pensou que terminaria aí. Ele nunca mais voltaria, e ela nunca mais ousaria chamá-lo novamente. O relacionamento deles morrerá prematuramente após um momento de saudade da aldeia. Mas parecia que o destino queria provocá-la. Cerca de 1 hora depois, seu telefone tocou. É o número de Jorge. O coração de Brenda pareceu cair no abismo. E então ela foi puxada para cima novamente. Para que ele a chamou? O que você quer dizer? Ela tremeu e apertou o botão de escuta. Alô, sua voz do outro lado da linha estava um pouco hesitante. Não mais a calma usual. Desculpe incomodá-lo novamente. Parece que eu estava com pressa agora. Esqueci a chave de fenda elétrica na mesa da cozinha. É muito importante para mim. Você vê se está lá? Uma desculpa é uma desculpa. Brenda sabe disso. Um trabalhador cuidadoso como ele não poderia esquecer suas ferramentas. Mas ela também não expôs. Porque também precisava de uma desculpa. Ah, deixe-me ver. Ela foi para a cozinha e teve certeza de que estava lá. A chave de fenda vermelha fica bem na mesa de pedra. Isso mesmo, irmão, está aqui. Então, você poderia me deixar recuperá-lo? Estou por perto. Tudo bem, você apenas passa. Ela desligou. Seu coração estava confuso. Você está voltando. Ambos estão se enganando, usando uma chave de fenda inanimada como ponte para o encontro que ambos desejam. Ela estava esperando por ele. Mas não na porta, mas na sala de estar. Ela ouviu o som de sua moto parando. O som familiar de passos entrando no quintal. Desta vez, ele não tocou a campainha. Ele apenas ficou quieto do lado de fora da porta. Como se esperasse permissão. Brenda respirou fundo e saiu para abrir a porta. E naquele momento, o céu, que estava apenas sombrio, de repente escureceu. Um vento forte entrou, varrendo a poeira e as folhas secas, fazendo seu cabelo voar. As primeiras gotas de chuva começaram a cair, pesadas e frias. Jorge correu para dentro de casa e, assim que a porta se fechou atrás dele, a chuva caiu, uma chuva de verão feroz e repentina. A chuva caiu, atingindo o telhado de ferro corrugado e a porta de vidro, criando um som estridente, obscurecendo todo o cenário do lado de fora. A chuva os prendeu, 2 pessoas em uma casa no meio de um mundo cambaleando com uma tempestade. Está chovendo tanto, disse Brenda suavemente, apenas para quebrar o silêncio sufocante. Sim, respondeu Jorge. Ele não foi até a cozinha para pegar a chave de fenda. Ele estava parado ali, a poucos passos dela, um pouco molhado das gotas de chuva agora. A chuva encharcou seu cabelo, fazendo-o grudar, e os cachos grudaram em sua testa resoluta. Ele parecia estar agora muito nu, muito vulnerável. Eles apenas ficaram assim, olhando silenciosamente para a chuva branca do lado de fora da janela. A chuva lá fora parecia ser um reflexo da tempestade em seus corações, intensa, inesperada e incontrolável. Então, de repente, um raio rasgou o céu, seguido por um rugido estrondoso. Imediatamente depois, as luzes da casa se apagaram. Tudo afundou na escuridão. O som da chuva gritando lá fora parecia ser ainda mais alto. O silêncio e a escuridão repentina assustaram Brenda. Ela gritou baixinho: Está tudo bem, acho que é só pular o disjuntor. A voz calma de Jorge soou bem ao lado dela, como uma boia salva-vidas. Ela o sentiu se aproximar. Você fica parado. Deixe-me descobrir onde está o disjuntor, mestre. Mas Brenda agarrou apressadamente seu braço no escuro.
Um ato de puro instinto. Não, não vá. Eu tenho medo do escuro. Sua voz tremia. Jorge fez uma pausa. Ele sentiu seus dedos finos e frios apertando seu bíceps. Ele não se mexeu mais. Apenas ficou lá e a deixou segurar. Deixe-me encontrar a vela, lembrou Brenda depois de um momento. Ela tateou no escuro. Sua mão ainda não ousava soltá-lo, arrastando com ela em direção ao armário da cozinha. Ela encontrou uma vela e uma caixa de furto. A pequena luz do fogo acendeu, cintilou e depois se estabilizou gradualmente, brilhando uma luz amarela quente. A luz de velas. Seus rostos apareceram, cintilantes e fantásticos. As linhas de seu rosto pareciam mais suaves, seus olhos mais profundos, e neles refletiam uma pequena chama dançante. Esta luz é mágica. Não é tão brilhante quanto as luzes elétricas. Não expõe tudo. É apenas o suficiente para revelar o que precisa ser visto e esconder o que precisa ser escondido. Cria um espaço íntimo, um mundo privado com apenas duas pessoas. Eles se sentaram à mesa de jantar. A vela colocada no meio. A chuva lá fora parou de gritar. Apenas o som de queda era uniforme, disperso. Uma trilha sonora perfeita para um diálogo sem palavras entre duas almas. Nesse momento, Jorge foi o primeiro a falar. Com a voz rouca, sinto muito. Não tive controle. Brenda balançou a cabeça. Não é minha culpa. É minha culpa. Você não deveria me ligar só por causa de uma lâmpada. Pela primeira vez, ela se dirigiu a ele como você. Uma pequena mudança que trouxe a distância entre eles excepcionalmente próxima. Eles pararam de trair um ao outro. Eles admitiram que esta reunião foi devido ao desejo mútuo. Eles falam histórias que não têm começo nem fim. Ele contou a ela sobre seu sonho juvenil de se tornar um arquiteto. Mas a correria da vida o levou a se tornar um construtor. Ela contou a ele sobre seus dias de escola, sobre seu primeiro amor ingênuo. Eles não falaram sobre Leopoldo. Eles não falaram sobre sua ex-esposa. Eles só falavam sobre si mesmos. Sobre Brenda e Jorge, as duas pessoas reais por trás dos nomes de marido e mulher. Duas pessoas divorciadas. A luz bruxuleante das velas lançava suas sombras nas paredes. Brenda sentiu-se estranhamente pacífica em seu coração. Ela encontrou uma alma gêmea. Alguém que realmente a ouviu e a entendeu. Quando a história deles parou, apenas o silêncio e o som da chuva permaneceram. Jorge de repente estendeu a mão sobre a mesa. Sua mão áspera levantou-se suavemente, afastando um cacho de costeletas que grudavam em sua bochecha. O toque era tão leve quanto uma corrente elétrica escorrendo pela espinha de Brenda. Ela fechou os olhos, apreciando a ternura. Ela sentiu o apreço em suas carícias. Uma lágrima rolou por sua bochecha, escorrendo, infiltrando-se em seus dedos. Ele suspirou levemente, retirou a mão, mas depois se aproximou. Ele abraçou um lado do rosto dela com a mão inteira, enxugando suavemente as lágrimas com o polegar. Não chore, ele sussurrou. Sua voz é próxima, calorosa e encantadora. Brenda abriu os olhos. Seu rosto estava a apenas um braço de distância dela. Em seus olhos, ela viu saudade, dor e uma profunda afeição que ela não conseguia nomear. Ele lentamente se abaixou, muito lentamente, dando-lhe tempo para recusar, para afastá-lo, mas ela não o fez. Ela fechou os olhos novamente, como um sinal de aprovação. E então, seus lábios chegaram aos dela. O primeiro beijo deles não foi intenso ou agressivo. Eterno, investigativo e cheio de tristeza. Ela sentiu o gosto salgado de suas lágrimas em seus lábios. Ela sentiu o tremor dele. E também seu próprio tremor. Não é um beijo de luxúria, mas um beijo de empatia, de duas almas quebradas se encontrando no meio de uma tempestade. Aquele beijo quebrou todas as últimas barreiras. Razão, culpa, responsabilidade, tudo foi varrido pela chuva lá fora. Ele a pegou pela mão, puxando-a para seus pés. A vela ainda estava acesa, sozinha na mesa de jantar, lançando suas sombras entrelaçadas, derramando na parede fria enquanto eles se conduziam escada acima. Atrás da porta fechada,
Os dois lábios se aproximaram e se abraçaram pela parede com uma pilha de roupas no chão. O beijo de Jorge explorou o corpo de Brenda do pescoço ao peito e acariciou e segurou. Então Jorge sentou-se e aconchegou-se debaixo dela e lambeu o gosto de uma mulher solitária como Brenda. E Brenda esfregou a cabeça dele com os olhos para sentir as emoções que havia esquecido por vários anos. Naquela noite, no quarto dela e do marido, a chuva parou em algum momento. Apenas a respiração quente e constante do homem deitado ao lado dele permaneceu. Brenda não dormiu. Ela ficou imóvel, sentindo o peso do braço dele descansando em sua cintura, sentindo sua respiração na parte de trás de seu pescoço. Pela primeira vez em 2 anos. Esta cama não está mais fria. Mas seu coração estava vazio e extremamente dolorido. Não há alegria, nem satisfação, apenas uma libertação momentânea, seguida por um enorme sentimento de culpa. Uma tristeza tão profunda quanto o oceano. O vazamento no telhado havia sido consertado perfeitamente. Mas esta noite, ela mesma havia feito um buraco em sua alma e vida. Uma falha que provavelmente nunca mais será corrigida. O amanhecer escorregou pela fresta da porta. Fraco e cinza. Uma luz que não era forte o suficiente para dissipar a escuridão, mas cruel o suficiente para expor a verdade. Brenda acordou naquela luz fraca. Sua consciência voltou antes mesmo de abrir os olhos. Ela não sentiu frio, pela primeira vez em muito tempo. Ela não sentiu o frio familiar da metade vazia da cama. Em vez disso, havia um calor desconhecido, um peso suave descansando em sua cintura e um cheiro que não pertencia a este lugar. Era o cheiro da chuva da noite, da carne de um homem e de algo pecaminoso. Ela lentamente abriu os olhos. O homem ao lado dela ainda estava dormindo. Jorge. Seu rosto parecia pacífico quando ele dormia. Não mais o olhar austero que ele experimentava todos os dias. As linhas resolutas pareciam mais suaves à luz da manhã. Os cílios longos vibram suavemente a cada respiração regular. Sua testa tinha algumas rugas e uma nova barba havia crescido em seu queixo. Ela involuntariamente levantou a mão. Seus dedos trêmulos tentaram tocar seu rosto. Mas então ele se retraiu em um instante, como se tivesse acabado de ser queimado. A realidade a atingiu como um tsunami. Este era o quarto dela. Este era o leito nupcial dela e de Leopoldo. E o homem deitado ao lado dela não era seu marido. Uma náusea enrolada no peito do pecado. A culpa engrossou, dificultando a respiração. Seus olhos olharam ao redor da sala em pânico e pararam na foto do casamento na mesa de cabeceira. Na foto, ela e Leopoldo estão sorrindo brilhantemente. Sorrisos de felicidade e esperança. Olhando para seu próprio sorriso naquele dia. Brenda estava enojada. O que ela fez? Ela traiu o marido, que estava lutando sozinho em um país estrangeiro. Ela pisoteou o voto sagrado. Ela transformou o porto seguro desse casamento em uma cena de crime. Ela manchou esta mesma cama, onde testemunhou tanto amor entre o casal. Ela se amaldiçoou por sua fraqueza. A solidão a empurrou para os braços de outro homem. Ela queria chorar. Ela queria gritar. Ela queria acordá-lo e afugentá-lo imediatamente. Mas misturado com a culpa que estava rasgando o coração, havia outra emoção, que era assustadoramente doce e vívida. Quando ela o viu dormir, ela não apenas sentiu culpa, mas também uma ternura, uma profunda compaixão. Ela se lembrou da noite passada. Lembrou-se da apreciação de seu beijo, da ternura em cada carícia. Ele não atacou, ele não se apropriou, ele veio a ela como um consolo. Um tapa para 2 almas dilaceradas. E ela sentiu seu corpo. Não era mais uma concha inanimada cansada de esperar. Estava vibrando, acordando de um longo sono. Ela sentiu uma força vital fluindo em suas veias. Um sentimento que ela havia esquecido há muito tempo. A sensação de ser desejada, protegida, para ser uma verdadeira mulher. Foi essa terrível contradição que a atormentou. Ela se sentiu culpada porque se sentiu doce. Ela estava envergonhada porque se sentia viva. Naquele momento, Jorge balançou a cabeça levemente e abriu os olhos. Seus olhos se encontraram no espaço silencioso da manhã.
O constrangimento e a confusão envolvem ambos. Ninguém disse uma palavra. Ele olhou para ela, e naqueles olhos profundos havia uma mistura de arrependimento, ternura e uma pergunta sem palavras. Ele estava esperando por sua reação. Ele estava esperando por raiva, choro ou um tapa, mas Brenda ficou em silêncio. Ela puxou o cobertor fino, cobrindo seu corpo, como um ouriço eriçado para se defender. George suspirou levemente e sentou-se. Suas costas sólidas e nuas se voltaram para ela. Ele não disse nada, apenas silenciosamente colocou suas roupas de volta. Cada uma de suas ações é muito rápida e decisiva. Ele estava tentando sair desse lugar, desse silêncio sufocante, o mais rápido possível. Brenda apenas ficou sentada lá, observando a sombra de suas costas. Ela viu que ele havia terminado suas roupas e que estava andando de um lado para o outro com as sandálias. Ele estava saindo. Ele ia sair da vida dela, do jeito que ele havia entrado, de repente e inesperadamente. E então tudo voltará a ser como era. Só que essa mancha a seguirá pelo resto de sua vida. Talvez seja melhor. Um erro. E deve ser encerrado. Mas quando ele estava parado na porta da sala, preparando-se para sair, ele parou novamente. Ele virou a cabeça para olhar para ela novamente. Ele se aproximou da cama. Sentou-se na beira da cama e manteve uma distância segura. Brenda. Ele chamou o nome dela. Sua voz rouca. Ontem à noite. Ele não sabia o que dizer. Não diga nada. Ela o interrompeu. Sua voz trêmula também. Era como se nada tivesse acontecido. Você vai. George olhou profundamente em seus olhos. Ele podia ver o pânico, o medo, mas também viu uma profunda tristeza nisso. Ele balançou a cabeça. Não posso fingir que nada aconteceu. Ele estendeu a mão, mas não a tocou, apenas para flutuar no ar. Eu sei que estava errado, mas não me arrependo. Suas palavras surpreenderam Brenda. Você não se arrepende? Você não se sente culpado? Por quê? Ela perguntou. Porque ontem à noite, pela primeira vez em anos, senti que não estava mais sozinho. Sua confissão foi como uma faca esfaqueando direto em seu coração, porque ela se sentia da mesma maneira. Ele disse algo que ela não se atreveu a enfrentar. Ele se levantou. Eu tenho que ir. Ele caminhou até a porta. Mas antes que pudesse sair, ele se virou e disse uma última palavra. Eu ligo para você. Então ele saiu, sem olhar para trás. O som da porta principal fechando suavemente. Mas nos ouvidos de Brenda, era um som ensurdecedor. Deixado sozinho no quarto, na casa que agora era grande e assustadoramente fria. Seu cheiro permanecia em seus travesseiros, nos cobertores e em seu próprio corpo. Ela enterrou o rosto no travesseiro e começou a chorar. Ela chorou por sua traição. Ela chorou por seu casamento que estava à beira do abismo. E ela chorou pelo doce sentimento de culpa que ela não podia negar. Naquele dia, Brenda viveu como uma sonâmbula. Ela trocou os lençóis, limpou o quarto, tentou apagar todos os vestígios da noite anterior. Mas ela não conseguiu apagar a memória e continuou esperando. Embora a razão lhe dissesse para esquecer e excluir seu número, seu coração estava constantemente esperando por uma ligação. Naquela tarde, seu telefone tocou. É você. Seu coração parecia pular do peito. Ela respirou fundo e então se atreveu a atender o telefone. Alô, como você está? Sua voz ainda estava tão quente. Estou bem. Choveu muito ontem. Eu só queria ligar para ver se o telhado foi absorvido em algum lugar. Outra desculpa. Uma desculpa estranha, mas é algo que nós dois precisamos. Está tudo bem. Muito bom. Então está tudo bem. Por favor, cuide da sua saúde. A ligação terminou rapidamente, sem promessa, sem história de amor, mas foi uma confirmação de que ele não havia esquecido, de que o relacionamento não havia acabado. E assim começou uma nova roda da vida de Brenda. Um carretel secreto, culpado e também doce. Ele começou a dar todos os tipos de desculpas para vir até ela. Às vezes ele dizia que precisava verificar a durabilidade da camada impermeabilizante. Às vezes dizia que era conveniente passar
Então entrava para ver a torneira pingando da qual ela havia reclamado. As desculpas estão ficando cada vez mais estranhas a cada dia. Mas os dois tacitamente entendem e aceitam. A casa não é mais uma gaiola que a aprisiona. Tornou-se seu paraíso secreto. E Brenda, ela também mudou. Ela não é mais uma mulher com olhos tristes, sempre se afogando em uma espera desesperada. Ela começou a se cuidar. Comprou alguns vestidos novos. Aprendeu a usar maquiagem leve. Ela cantarola canções de amor enquanto faz tarefas domésticas. Ela riu mais. No espelho, ela viu outra mulher. Uma mulher que estava vivendo. Apaixonada. Que estava sendo ansiada. A tristeza em seus olhos ainda estava lá. A culpa ainda estava latente em seu coração. Mas agora, estava coberta com um brilho de felicidade desajeitada. Ela sabia que estava andando em uma corda muito fina, embaixo da qual estava o abismo. Mas não conseguia parar. Ela era viciada. Viciada na sensação de estar viva. Viciada em sua atenção e viciada no doce sentimento de culpa. O mundo de Brenda agora está dividido em duas metades distintas. Metade dele era o dia. As longas manhãs e tardes. Onde ela era a gentil esposa de Leopoldo. Sentada sozinha na casa vazia. Vivendo uma vida tranquila e adequada. A outra metade são as tardes que começam por volta das 3 horas. Quando as ruas da área urbana ficam mais silenciosas. Foi quando o mundo secreto dela e de Jorge despertou. O som familiar de sua motocicleta se transformando em um pequeno beco. Não a assustou mais, mas se tornou um som de antecipação. Seu coração batia mais rápido. Um sorriso inconscientemente florescia em seus lábios e ela corria para abrir o portão. O suficiente para ele desviar para o quintal o mais rápido possível. Ele veio, carregando o cheiro do sol e do vento de um dia de trabalho árduo. E seu mundo pareceu se iluminar. A casa, que antes fora uma prisão que mantinha seu coração na solidão, agora se transformara em um lar. Um oásis de paz para os dois. Começou a ganhar vida novamente. Não é mais silencioso. Estava cheio do som de seus passos. Sua risada profunda ao ouvi-la contar uma história boba. O som de água corrente enquanto ela lavava os vegetais. O crepitar do óleo de cozinha na panela quente e até mesmo o som tímido do rádio tocando uma velha canção de amor que ele gostava de ouvir. Tudo aconteceu naturalmente, como se eles fossem um casal de verdade há muito tempo. Ele veio, não precisava mais de desculpas embaraçosas. Ele apenas veio. Ele se sentava à mesa da cozinha, observando-a cozinhar. Ela havia memorizado seu gosto. Ele gosta de comer pratos rústicos, como carne assada, pimenta grelhada ou estrela do mar assada. Ele não gosta de pratos exigentes. Olhando para a maneira como ele come a comida que cozinha, Brenda sente uma felicidade simples que nunca teve. Leopoldo, seu marido, sempre come muito rápido, comendo enquanto olha para o telefone. Jorge é diferente. Come devagar, gosta aos poucos e sempre lhe dá um elogio sincero. Eu cozinho melhor do que o restaurante, disse ele, nas profundezas de seus olhos. Ela viu um calor e gratidão. Seu sorriso não era brilhante. Era apenas um sorriso gentil, mas aprofundou as rugas que haviam se espalhado nos cantos de seus olhos. Um sorriso gentil e genuíno. Após a refeição da tarde, eles limparão juntos as ações aparentemente mais comuns da vida familiar, como lavar pratos juntos, tornam-se estranhamente íntimas e afetuosas. Sua mão grande e áspera tocou sua mão macia na água morna. Um toque acidental, mas fez os dois pararem, olharem um para o outro e depois se afastarem confusos. Às vezes, eles se sentavam no balanço da varanda, onde Brenda havia plantado uma brilhante variedade de confetes. Jorge tem o hábito de fumar depois de comer. Pela primeira vez, ele perguntou a ela com muito cuidado: "Me incomoda se você fuma um cigarro?" Brenda não gostava do cheiro de cigarro e Leopoldo nunca fumou. Mas de alguma forma, o leve cheiro de cigarro dele não a incomodou. Tinha um cheiro muito distinto, pungente e masculino, um cheiro que mais tarde, toda vez que ela acidentalmente cheirava em algum lugar, fazia seu peito latejar. Ele ficava sentado lá,
cheirando silenciosamente cada tragada de cigarro. Fumaça branca pairando no ar e depois se dissipando no pôr do sol. Ela descansava a cabeça em seus ombros robustos, observando as últimas sequências do dia com ele. Esses momentos de silêncio são mais preciosos do que 1000 palavras. Eles não precisam dizer nada. Basta estarem juntos. Ele é um trabalhador. Sua natureza diligente e meticulosa está profundamente enraizada em seu sangue. Ele não conseguia ficar parado quando viu que algo em sua casa estava quebrado. Ele consertou a perna da mesa que estava encaixada, lubrificou as dobradiças da porta que rangiam e substituiu a torneira com vazamento no banheiro. Ele fez essas coisas naturalmente, sem uma única conta. Foi assim que ele cuidou dela. Uma forma de cuidar com ações, não clichês. Brenda ficava ao lado dele, entregando-lhe o martelo e o alicate. E haverá momentos em que suas mãos se tocarão novamente. Suas mãos eram ásperas porque ele segurava um martelo e uma mosca. Em contraste com suas mãos macias e brancas, esse toque sempre fazia seu coração palpitar. É um símbolo de seus dois mundos completamente diferentes. Mas agora eles estão se misturando, unidos por uma falsa afeição. Gradualmente, eles se abriram mais um para o outro. Ele contou a ela sobre sua infância pobre no interior da costa, sobre seus sonhos inacabados e sobre o casamento desfeito. Não porque ele perdeu o amor, mas porque não conseguia entender. Ela também contou a ele sobre seus anos de estudante sonhadores, sobre os planos de trabalho que ela teve que deixar de lado depois de se casar. Eles encontram um no outro não apenas o preenchimento da solidão, mas também a harmonia das almas com muitos arrependimentos. Aquelas tardes desajeitadas não eram apenas refeições e histórias. Também tem momentos íntimos cheios de paixão. Depois que a porta do quarto se fechou, o mundo exterior parecia deixar de existir. Em seus braços, Brenda se sentia protegida e querida. Ele é sempre gentil, sempre a faz se sentir a mulher mais bonita e desejável. Ele explorou seu corpo com uma adoração, e ela respondeu com todo o entusiasmo a muito reprimido. Eram os momentos em que se permitia esquecer tudo. Esquecer Leopoldo, esquecer os seus pecados. Restam apenas dois humanos que estão se fundindo em um. Mas qualquer felicidade desajeitada é tão frágil quanto uma bolha de sabão. Essa bolha cintilante pode estourar a qualquer momento, com apenas um pequeno impacto do mundo exterior. O medo e a culpa são sempre uma sombra à espreita, mesmo nos momentos mais doces. Enquanto estava sentado em seu colo assistindo TV, o telefone de Brenda tocou de repente e a tela mostrou as palavras, amado marido. Ela se assustou, sentou-se apressadamente e gentilmente o empurrou para longe. Seu rosto mudou, seu sorriso feliz desapareceu, substituído por uma expressão tensa e preocupada. Ela fez sinal para que ele ficasse quieto. Então limpou a garganta, tentando manter a voz o mais normal possível. Alô, estou ouvindo você. As conversas com Leopoldo ainda são temas familiares: dinheiro, trabalho, saúde. Sua voz tornou-se obediente, artificialmente obediente. Sim, estou bem. Está tudo bem em casa. Jorge sentou-se imóvel em sua cadeira, o cigarro na mão queimando. Ele olhou para ela, seus olhos complicados. Ele viu que ela estava desempenhando um papel perfeito, o papel de uma esposa fiel. E nessa peça, ele é apenas um fantasma, uma existência que não tem permissão para falar. Ele sentiu seu coração doer. Ele sabia que não tinha qualificações, mas ainda estava com dor. A chamada termina. Brenda deu um suspiro de alívio, como se tivesse acabado de escapar de uma vida inteira. Mas a atmosfera entre eles ficou pesada. A doçura se dissipou, deixando apenas a verdade nua e crua de um relacionamento errado. Quando estão juntos, ouvindo o som da moto de um vizinho voltando do trabalho ou o som de um vendedor ambulante no beco. Seu coração também bate. Ela tinha medo de ser descoberta, medo de fofocas e muito medo de enfrentar as consequências. Depois de cada vez que ele saía, quando o pôr do sol se apagava completamente e a escuridão caía, Brenda voltava a si. A casa ficou vazia novamente. Seu cheiro ainda estava lá.
A refeição que eles compartilharam juntos ainda estava lá. Mas ele se foi. Ela estava sozinha novamente. A culpa ressuscitada, roendo-a. Ela se olhou no espelho. A mulher no espelho com os olhos brilhantes e as bochechas coradas de uma pessoa apaixonada. Mas no fundo de seus olhos havia uma preocupação e tristeza sem fim. Ela estava vivendo um sonho. Um sonho doce, mas um pesadelo esperando para acordar. Ela sabia disso, mas não tinha saída. Ela havia afundado muito naquelas tardes desajeitadas. Com o passar do tempo, as tardes desajeitadas gradualmente se tornaram parte integrante da vida de Brenda. A culpa inicial não foi embora. Apenas diminuiu, tornando-se uma corrente latente, junto com a doce felicidade que ela tinha quando estava com Jorge. O entusiasmo e a urgência dos primeiros tempos deram lugar a um profundo apego. A um afeto silencioso e compreensivo. Eles não olham mais apenas um para o outro para preencher sua solidão física. Eles veem um ao outro para serem eles mesmos. Para viver em um mundo pequeno onde não há julgamentos, nem responsabilidades pesadas. Era uma tarde de fim de verão. O sol dourado era como mel, fluindo preguiçosamente pela janela, pintando longos raios de luz cintilantes no chão. A atmosfera era pacífica, e o som de crianças brincando no beco só ecoava de forma distante e fraca. Jorge chegou e, como de costume, trouxe alguns pequenos presentes do campo. Às vezes um cacho de bananas maduras. Às vezes um cacho de hipomeia que acabara de colher no fundo de seu jardim. Esses presentes não tinham valor material, mas para Brenda, eles eram extremamente preciosos. Isso mostrava que ele estava sempre pensando nela e carregava o sopro de uma vida idílica e honesta que ela sempre desejou. Eles almoçaram tarde para 2 pessoas com pratos simples preparados por suas próprias mãos. Após a refeição, ele não se sentou na varanda fumando como de costume. Ele foi para a cozinha, arregaçou as mangas e lavou a louça com ela. A luz do sol da tarde brilhava pela porta da cozinha, lançando a silhueta das 2 pessoas com as cabeças juntas perto da pia, criando uma cena emocionante e idílica. Se alguém o visse acidentalmente, pensaria que era um casal feliz compartilhando as tarefas sem nome de uma tarde. Ian, minhas mãos estão cobertas de bolhas de sabão, disse ele, sua voz rindo profundamente. Ele pegou uma toalha seca e gentilmente limpou a espuma branca que ainda estava nas costas da mão dela. Sua mão áspera roçou suavemente sua pele. Um toque muito suave que fez todo o seu corpo parecer como se uma corrente elétrica passasse por ela. Ela olhou para ele, a distância entre eles tão próxima, tão perto que ela podia ver os brilhos da luz do sol em seus olhos profundos. Tão perto que ela podia contar as barbas caídas em seu bom queixo de cobra. Não havia chuva para fazer as plantas. Não havia escuridão para esconder. Apenas 2 pessoas de frente uma para a outra na luz clara de uma tarde ensolarada. Ninguém disse uma palavra. O tempo parecia parar. Todos os sons pareciam desaparecer, deixando apenas o som do coração batendo descontroladamente no peito. Desta vez não foi você. Desta vez foi você. Brenda levantou lentamente a mão, pressionando-a para um lado de sua bochecha. Sua pele áspera e quente. Ela gentilmente apertou o polegar ao longo de sua mandíbula forte. É uma ação ativa, um convite sem palavras. Não é mais a fraqueza passiva da primeira vez. Esta é uma escolha consciente. Ela sabia que o que estava fazendo era errado, mas não conseguia parar. Neste momento, ela só queria seguir o chamado de seu coração, vendo a aprovação em seus olhos. Jorge lentamente abaixou a cabeça. Seu beijo não era mais tão sondador ou triste como antes. É apaixonado, confiante e cheio de ternura. Carrega o sabor do sol, do vento e do amor sincero. Era uma afirmação de seu relacionamento. Um reconhecimento de que essa afeição era maior do que o desejo momentâneo. Ele envolveu os braços em volta da cintura dela, levantando-a facilmente. Brenda soltou um grito suave de surpresa e depois riu, envolvendo os braços em volta do pescoço dele. Ela se sentiu tão leve e segura em seus braços. Ele a carregou para fora da cozinha e caminhou pela sala de estar.
onde a luz do sol ainda dançava no chão. Ele subiu as escadas e a luz do sol da janela no tapete brilhou, iluminando até mesmo as minúsculas partículas de poeira flutuando no ar. Uma cena real, mas de tirar o fôlego. Brenda enterrou o rosto na cavidade do pescoço dele, inalando o cheiro familiar. Ela ouviu seu coração batendo forte bem em seus ouvidos. Um pulso de vida, de paixão. A culpa ainda está lá, mas foi empurrada de volta para um canto muito distante da mente, dando lugar a uma sensação de felicidade completa. Uma sensação de estar vivo, amado e querido. Quando toda a paixão se foi, eles se deitaram juntos em silêncio. O quarto estava banhado pelo sol dourado da tarde. Longos raios de sol impressos na forma de uma moldura de janela espremidos nos lençóis brancos puros, através de ambos os corpos que estavam entrelaçados um com o outro. A atmosfera é estranhamente pacífica. Brenda podia ouvir os pássaros cantando no jardim e o vento balançando suavemente a folhagem. Tudo era tão suave e poético. Ela se deitou de lado, observando o rosto dele enquanto dormia. Ela correu o dedo indicador para desenhar suavemente as linhas de seu rosto, desenhando em suas sobrancelhas grossas, ponte nasal reta e lábios finos que sorriam levemente. Ele não dormiu. Pegou a mão travessa dela, colocou-a nos lábios e beijou levemente as pontas dos dedos. "O que você está pensando?" ele perguntou. Sua voz rouca. Brenda sorriu, aconchegando a cabeça mais fundo em seu peito. "Estou pensando, se ao menos o tempo pudesse parar neste momento." George apertou os braços com um pouco mais de força e não respondeu. Ambos sabiam que era impossível. Ambos sabiam que a felicidade que tinham era apenas uma felicidade emprestada. Um momento roubado da dura realidade. Eles contam histórias sem fim um ao outro. Ele contou a ela sobre o gato de rua que acabara de adotar. Ela contou a ele sobre o drama que estava assistindo. Trivialidades sem sentido, mas cheias de intimidade. Eles são como um casal de velhos, compartilhando as menores coisas da vida juntos. Brenda descansou a cabeça em seu braço, sentindo a firmeza e o calor. Ela olhou para cima e viu uma pequena cicatriz em sua testa. Ela estendeu a mão e tocou levemente. "Como você pode fazer isso?" Ele sorriu levemente. "Um pequeno acidente quando eu era aprendiz. Caindo do andaime. Felizmente, está tudo bem." Ela franziu a testa ligeiramente. E uma pena surgiu em seu coração. Ela beijou a cicatriz levemente. Um beijo de amor e respeito. Ela amava tudo o que pertencia a ele. Até mesmo as cicatrizes, as rugas, as marcas que o tempo e a vida haviam deixado nele. Ela descansou a cabeça em seu ombro firme, ouvindo sua respiração constante. Pela primeira vez em anos, ela sentiu uma paz absoluta. Uma paz que, mesmo com o marido, ela nunca teve. Mas por trás dessa paz havia uma violenta tempestade em seu coração. Ela sabia que estava apaixonada. Não mais simpatia, não mais fraqueza, não mais um cobertor de solidão. Ela se apaixonou por esse homem. Um amor que era realmente profundo e intenso. Perceber isso a deixou feliz e extremamente assustada. Feliz porque nesta vida chata, ela encontrou um amor verdadeiro. Medo porque esse amor é um amor tabu. Um amor sem futuro. Um amor que certamente trará dor a todos os iniciados. O que você deve fazer? Ela não sabia. Ela só sabia que agora. Ela não queria pensar em mais nada. Ela só queria aproveitar esse momento. Um raro momento de paz que ela havia roubado. O crepúsculo caiu gradualmente. Ele teve que ir para casa. A separação deles sempre ocorreu silenciosamente e cheia de apego. Um beijo profundo na frente da porta. Um abraço apertado. "Eu voltarei amanhã", ele sussurrou em seu ouvido. Ela apenas acenou com a cabeça. Depois que ele saiu, Brenda não se sentia mais tão vazia e atormentada como antes. Desta vez, seu coração estava cheio de outra emoção. Um calor, uma plenitude. Ela andou pela casa e parecia ver sua silhueta em todos os lugares. Ela ficou perto da janela, observando os últimos raios de sol desaparecerem. Esta tarde foi linda, tão completa, mas ela sabia que, depois daquela luz brilhante,
Seria uma longa noite, assim como seu amor. Pode ser brilhante, pode fazê-la se sentir viva. Mas no final, ainda terá que afundar na escuridão dos segredos e mentiras. Os dias tranquilos passaram em segredo. O amor de Brenda e Jorge era como uma trepadeira que silenciosamente se enraizou e prosperou no jardim proibido. Completamente separado do mundo exterior. Juntos, eles criaram uma realidade própria. Um pequeno universo de apenas duas pessoas, onde podem ser fiéis aos seus sentimentos. Eles gradualmente se acostumaram com essa vida dupla, até um pouco complacentes, um pouco subjetivos, acreditando que, enquanto forem cuidadosos, esse segredo será mantido em segredo para sempre. Eles estavam errados. A parede que eles trabalharam tanto para construir, aparentemente sólida, era na verdade tão frágil quanto vidro, e começou a rachar com uma frase descuidada. Naquele dia, depois que Jorge tinha acabado de sair, Brenda saiu para o quintal para regar novamente os vasos de flores. Regina, a gentil vizinha do outro lado da rua, também estava varrendo as folhas em frente ao portão. Vendo Brenda, a senhora Regina cumprimentou-a calorosamente. Olá, Brenda. Tarde fria, ok? Brenda sorriu de volta. Sim, eu te saúdo. Você é o mesmo. Eles conversaram sobre o clima, sobre os preços no mercado. Uma conversa muito normal dos vizinhos. Mas então a senhora Regina de repente olhou para a casa de Brenda. Lançou-lhe um olhar bem-humorado e disse uma frase completamente despreocupada. Ei, sua casa parece espaçosa. Tenho que admitir que o tio Jorge é um trabalhador muito bom. Mas ele é terrível. Você vê isso indo e voltando o tempo todo. O que está quebrado na casa? Ou porque ele tem que verificar com tanto cuidado? Cada palavra de Regina, cada palavra, era como agulhas perfurando os tímpanos de Brenda. O sorriso em seus lábios congelou e o sangue em seu corpo parecia parar de fluir. Para frente e para trás por toda parte. O vizinho percebeu. Eles viram. O mundo inteiro ao seu redor parecia ter virado de cabeça para baixo. Brenda tentou evitar que sua voz tremesse. Ela apressadamente encontrou uma desculpa. Uma mentira desajeitada. Sim, meu sistema de água tem funcionado mal ultimamente. É muito problemático. Felizmente, o tio Jorge. Ele está entusiasmado e passa por exames regulares para me ajudar a me sentir à vontade. É mesmo? Isso é bom. Não há nada como ter um trabalhador tão dedicado. Regina assentiu, completamente indubitável. A conversa terminou e Regina voltou para casa. Brenda estava com os pés enterrados no lugar, o coração no peito batendo como um tambor de batalha. Ela carregou apressadamente o balde de rega para dentro, fechando o portão, como se pudesse protegê-la dos olhares indiscretos do lado de fora. Seu oásis de paz foi comprometido. Os vizinhos estavam assistindo. A primeira rachadura apareceu na muralha da cidade. O medo, a emoção que estava adormecida há tanto tempo, agora começava a se agitar. Ela percebeu que eles não eram tão seguros quanto pensavam que eram. Essa preocupação assombrou Brenda pelos próximos dias. Ela ficou mais vigilante e mais em pânico. Toda vez que Jorge vinha, ela olhava para a frente e para trás, dizendo-lhe para estacionar o carro em um canto escondido do quintal. Seus doces momentos agora estão sempre cobertos por uma nuvem nebulosa de ansiedade. E então, o pior aconteceu em uma tarde fatídica. Jorge estava em sua casa. Eles não fizeram nada, apenas sentaram-se em silêncio no sofá da sala de estar, assistindo a um programa de música na TV juntos. Ele descansou a cabeça no colo dela, e ela passou os dedos pelos cabelos grossos dele. Um gesto cheio de carinho. Uma cena muito pacífica. De repente, o telefone de Brenda na mesa vibrou violentamente. A tela se iluminou, mostrando uma chamada de vídeo recebida. As duas palavras, amado marido, brilharam como uma sentença de morte. Brenda e Jorge congelaram. A paz se dissipou em um piscar de olhos, deixando apenas pânico extremo. Você se esconde na cozinha, sussurrou Brenda, sua voz perdida de medo. Jorge pulou como uma mola. Não teve tempo de dizer uma palavra.
Apenas correu apressadamente para a cozinha, procurando um canto escondido atrás da porta da geladeira para se esconder. Brenda seguiu sua sombra, então se virou para olhar para o telefone que ainda estava tocando. Ela respirou fundo, tentando acalmar seus batimentos cardíacos batendo. Ela acariciou o cabelo para trás, espremeu o sorriso mais brilhante que pôde e apertou o botão para aceitar a ligação. O rosto cansado de Leopoldo apareceu na tela. Alô, o que sua esposa está fazendo? Olá, Brenda tentou fazer sua voz soar doce, escondendo o tremor por dentro. Estou apenas assistindo TV. Você acabou de chegar em casa do trabalho? Sim, acabei de voltar para o meu quarto. Sinto tanto a sua falta que te chamo como estou. Sorriu Leopoldo. Seu sorriso neste momento a fez se sentir aterrorizada. Eles falam sobre coisas cotidianas. Ele fala sobre trabalho. Ela fala sobre tarefas domésticas. Uma conversa de um típico casal distante. Mas para Brenda, cada segundo e cada minuto é uma tortura. Ela tem que concentrar toda a sua energia para desempenhar o papel de uma esposa fiel. Enquanto a poucos metros de distância, seu amante está prendendo a respiração, escondendo-se como um criminoso. Então Leopoldo disse de repente: faz muito tempo que não vejo minha casa. Dei uma volta para mostrar a vocês. Sinto muita falta de casa. O coração de Brenda parecia parar de bater. Casa? Não há nada em casa para cuidar de você. Ainda é o mesmo. Então apenas se vire e me mostre. Eu quero ver o canto familiar de nós dois. Brenda não podia recusar. Ela sabia que se ela recusasse, ele ficaria desconfiado. Ela engoliu em seco. Sua mão segurando o telefone estava encharcada de suor. Ela se levantou lentamente, apontando a câmera pela sala de estar. Aqui, este é o meu sofá. Ainda estou mantendo-se limpo, disse ela com um sorriso. Um sorriso distorcido. A câmera passou por cima da mesa. Vasos de flores e estantes. Ela deliberadamente moveu a câmera muito lentamente e teve o cuidado de não ficar de frente para a porta da cozinha, onde havia uma figura imóvel no escuro. Cada segundo que passava chegava a um século. Seu coração parecia estar pendurado em um fio fino. O que sua esposa está cozinhando hoje à noite? O que você cheira perfumado? Leopoldo perguntou inocentemente. Brenda se contorceu. Ela preparou sopa azeda de peixe cabeça de cobra, que Jorge gostou muito. Ah, estou estocando a panela de carne. Você me come gradualmente, acrescentou outra mentira. E então Leopoldo soltou uma frase que fez Brenda quase desmaiar. Ao ver você, estou naturalmente com tanta sede. Sua esposa pode ir à cozinha para ajudá-lo a conseguir um copo de água filtrada? Eu quero ver você beber água. Vá para a cozinha. Ele queria que ela fosse para a cozinha, onde Jorge estava escondido. Todo o corpo de Brenda estava frio. Isso é um teste ou apenas uma coincidência? Ela não teve tempo para pensar. Sim, vou esperar por você por um tempo. Ela respirou fundo, tentando evitar que seus passos vacilassem. Ela pegou o telefone e caminhou lentamente em direção à cozinha. Cada passo era tão pesado quanto usar pedras. Ela podia sentir a presença de Jorge muito perto. Ela podia ouvir sua respiração, embora ele tentasse mantê-lo quieto. Ela virou as costas para a porta da cozinha, apontando a câmera para o rosto e para a geladeira, escondendo completamente o canto escondido onde ele estava. Ela abriu a porta da geladeira e tirou uma garrafa de água. Suas mãos tremiam tanto que ela quase deixou cair a garrafa de água. Ela derramou a água em um copo. Depois levou aos lábios para beber sem jeito. Eu bebi. Você viu? Sim, entendo. Minha esposa tem que beber muita água sozinha em casa, instruiu Leopoldo. Eventualmente, a tortura terminou. Leopoldo disse que teve que tomar banho e depois desligou. Assim que a tela do telefone escureceu, Brenda caiu de joelhos. Ela encostou a mão na parede da cozinha, ofegante como alguém que acabara de escapar da foice da morte. Sua força parecia ter sido drenada. Jorge saiu do esconderijo, com o rosto branco, sem uma gota de sangue. Seu olhar para ela não era mais terno e afetuoso, mas um vazio, uma dor que não podia ser escondida.
Ele tinha acabado de experimentar uma humilhação extrema. Teve que se esconder como um ladrão na própria casa da mulher que amava. Ouvindo-a falar docemente com o marido, a atmosfera entre eles tornou-se assustadoramente tensa. O doce romance se foi, deixando apenas a verdade nua e dura. Você não pode mais viver assim, Brenda, disse Jorge, com a voz seca. Brenda olhou para ele, lágrimas brotando em seus olhos. Então, o que você quer que eu faça? Você quer que a gente acabe? Eu não sei, ele resmungou, zangado e desamparado. Mas você não pode continuar a ser sorrateiro como um covarde. Você sabe como me senti agora? Sinto muito. Não se desculpe. Não é minha culpa. Esta foi a primeira vez que eles falaram em voz alta um com o outro. Seu jogo feliz foi destruído. A realidade deu-lhes um tapa que é muito doloroso. O doce sonho acabou. Agora é hora de enfrentar o pesadelo. Ele não ficou mais um minuto. Ele caminhou silenciosamente até a porta. Pegou o carro e saiu. Não houve um beijo. Não houve um abraço. Houve apenas um silêncio frio e uma porta se fechou atrás dele. Brenda caiu no chão frio, soluçando. Esta casa, que já foi um paraíso secreto, agora se transformou em uma cena de crime. Um palco dramático onde ela é a atriz principal na tragédia de sua vida. A bolha rosa estourou, e ela sabia que, a partir desse momento, as coisas nunca mais voltariam a ser como eram antes. O medo não é mais uma sombra. Tornou-se um verdadeiro monstro e estava começando a devorá-la. Os dias após aquela fatídica videochamada foram os dias mais pesados da vida de Brenda. A casa, que antes fora um paraíso secreto, agora assumia uma aparência aterrorizante. Cada canto da sala, cada item era como uma testemunha silenciosa de seu pecado, pronta para denunciar a qualquer momento. O silêncio não parecia mais pacífico. Ele se adensa, cheio de tensão e medo tangíveis. Entre Brenda e Jorge havia uma guerra fria. Ele não veio mais. As ligações e mensagens também eram esparsas, deixando apenas algumas perguntas curtas e pouco frequentes. Era como se eles estivessem tentando voltar a ser dois estranhos, mas não conseguiam. O vínculo entre eles era profundo demais para ser facilmente cortado. Eles estão apenas tentando ignorá-lo. E isso é ainda mais doloroso. Brenda vive em um estado de limbo, desejando sentir falta dele e secretamente se sentindo aliviada por não ter que enfrentar o risco de ser descoberta. Ela disse a si mesma que essa era provavelmente a melhor maneira. O tempo faria tudo desaparecer. Eles se esqueceriam lentamente e sua vida voltaria à sua órbita normal. Ela quase acreditou, até que uma noite, quando um telefonema de Leopoldo destruiu impiedosamente sua última ilusão. Naquela noite, Brenda estava sentada sozinha na sala de estar. Ela tentou ler um livro, mas nenhuma palavra chegou à sua cabeça. Sua mente continuava pensando em Jorge. Eu não sei o que você está fazendo agora. Ele estava pensando nela, então o telefone tocou. Era Leopoldo. Seu coração batia de maneira habitual. Mas o pânico extremo da última vez se foi, substituído por uma sensação de fadiga e tédio. Alô, sua esposa está dormindo? A voz de Leopoldo do outro lado da linha soou. Mas havia algo muito diferente hoje. Ele não parecia mais cansado ou irritado. Pelo contrário, estava cheio de alegria, uma excitação que Brenda não ouvia há muito tempo. Eu não tenho. Você tem alguma coisa engraçada? Brenda perguntou hesitante. É divertido. Esposa. É um grande negócio. Riu Leopoldo. Seu contrato terminou mais cedo do que o planejado. A empresa tem uma mudança de pessoal. Eles o transferiram de volta ao Cazaquistão para gerenciar um novo projeto. Estarei de volta ao Cazaquistão em um mês. Cada palavra de Leopoldo era como golpes de marreta batendo diretamente no peito de Brenda. O telefone escorregou de suas mãos trêmulas, caindo no tapete macio sem fazer barulho. Suas mãos estavam dormentes. Todo o seu corpo estava frio, como se ela tivesse sido salpicada com água gelada no meio do inverno. Um mês. Ele estará de volta em outro mês. O tempo, que ela nunca havia notado, agora era um relógio de contagem regressiva.
implacável e preciso ao segundo. Alô, alô, você me ouviu, Brenda? A voz preocupada de Leopoldo soou do telefone. Brenda pegou o telefone apressadamente, tentando forçar sua garganta a fazer um som. Sério? Realmente? Estou tão feliz. Estou tão feliz. Sua voz quebrou, soando mais como choro do que riso. Mas Leopoldo, em sua alegria, não percebeu. Ele ainda estava falando sem parar sobre seus planos quando voltou. Sobre eles fazerem uma viagem. Sobre ter um filho. Quanto a Brenda, ela só conseguia acenar com a cabeça mecanicamente. Sua mente estava em branco. O doce sonho dela e de Jorge. Mesmo que tivesse sido um sonho desajeitado. Agora era hora de acordar. E a realidade que a esperava era um pesadelo. Depois que a ligação terminou, Brenda ficou imóvel no escuro. Seu pânico tão intenso que ela não conseguia pensar em nada. Um mês. Ela só tinha um mês para apagar todos os vestígios. Limpar as cinzas desse caso de amor pecaminoso e se preparar psicologicamente novamente para ser uma boa esposa. Mas o que ela deveria fazer? Como ela poderia enfrentar Leopoldo todos os dias na mesma casa, na mesma cama, quando em seu coração estava a sombra de outro homem? Ela tinha que conhecer Jorge. E ela precisava falar com ele imediatamente. Embora ela soubesse que esse encontro só traria mais dor, ela não poderia enfrentá-lo sozinha. Ela tremeu e discou o número dele. Eu preciso ver você. É muito urgente. Sua voz estava em pânico e cheia de desespero. Eles se conheceram em um pequeno café à beira do rio. Um lugar que era estranho e discreto o suficiente. Seu paraíso secreto. Aquela casa, agora se tornou um lugar sem volta. Brenda veio primeiro, escolhendo uma mesa no canto mais escondido. Quando Jorge entrou, seu coração pulou uma batida. Ele parecia muito mais emaciado e cansado. Não o vejo há alguns dias. Mas ele parece ser alguns anos mais velho. Eles se sentaram um em frente ao outro. Em silêncio, a intimidade desapareceu dia a dia, deixando apenas uma distância invisível, mas muito grande. O que há de errado? Você? Ele perguntou, sua voz rouca. Brenda respirou fundo, tentando impedir que as lágrimas escorriam. Leopoldo, ele está voltando. Jorge não pareceu surpreso. Ele apenas assentiu levemente, como se isso fosse algo que ele havia antecipado. Ele pegou um cigarro, acendeu-o e suas mãos tremeram levemente. Ele respirou fundo e soltou uma nuvem de fumaça branca leitosa. Quando? Mais um mês. Um mês. Aquele tempo pairava entre eles. Pesado. Brenda olhou para ele, com os olhos cheios de súplica e desespero. Nós. O que devemos fazer agora? Sua pergunta derreteu no ar. O que fazer agora? Mesmo ela mesma não sabia que tipo de resposta estava esperando. Jorge não olhou para ela. Ele olhou para o rio que estava fluindo lá fora. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. E então falou lentamente, sua voz profunda e triste ao ponto da tristeza. O que você está fazendo? Brenda, o que você espera que eu faça? Você quer que eu lhe diga para deixar seu marido para me seguir? Brenda ficou chocada com sua pergunta. Ele se virou para olhar para ela e, pela primeira vez, seu olhar não era mais ternura ou paixão. É uma verdade nua, dolorosa e dura. Olhe para trás. O que você é? Ele era apenas uma dona de casa que havia perdido sua esposa, morando em uma pousada precária. O que você tem para mim? Um futuro precário? Ou uma vida em que você tem que se preocupar com dinheiro todos os dias? Eu não me importo com essas coisas. Brenda o interrompeu apressadamente, sua voz perdida. Mas eu me importo. Ele resmungou. Você pode não se importar. Mas pode suportar? Você pode desistir daquela casa espaçosa. Desistir de uma vida plena e não ter que se preocupar com isso para segui-lo. Você pode suportar as fofocas do mundo? Que você é uma mulher adúltera, deixando seu marido correr atrás de um cara que não faz nada. Cada palavra dele era como uma faca esfaqueando profundamente em seu coração. Você está certo. Está tudo bem. Seu caso de amor só pode existir em segredo. Em um mundo de fantasia de sua própria criação. Não pode suportar o peso da realidade. É lindo.
Mas é muito frágil. Então você nunca pensou em um futuro para nós antes? Brenda perguntou, sua voz explodindo em lágrimas. Jorge abaixou o rosto, os ombros pesados. Eu pensei sobre isso. Ele pensou muito sobre isso. Sonhei em um dia estar com você, cuidar de você, mas é apenas um sonho. Brenda, um sonho egoísta próprio. Eu não posso arrastá-lo para a lama comigo. Você merece uma vida melhor do que essa. O sonho se foi, a ilusão foi quebrada, apenas a dolorosa verdade permanece. Eles se amam, um amor verdadeiro, mas esse amor não tem saída. É um beco sem saída. Brenda começou a chorar, lágrimas de desespero e dor extrema. Acabou, realmente acabou. Ele sentou-se lá, deixando-a chorar. Ele não confortou, ele não deu tapinhas nele, porque sabia que qualquer palavra neste momento não tinha sentido. Quando ela estava se segurando, ele se levantou e pagou pela água. Deixe-me levá-lo de volta. Eles caminharam juntos na estrada à beira do rio. O pôr do sol estava caindo gradualmente, tingindo todo o céu de vermelho como sangue. Eles não disseram mais uma palavra um para o outro. Tudo o que precisa ser dito já foi dito. Antes de entrar no carro, ele segurou a mão dela. Um punho apertado e final. Brenda, disse ele, com a voz embargada, esqueça-me, volte e viva uma vida boa. Seja uma boa esposa. Então ele soltou a mão dela, virou as costas e foi embora, misturando-se com a correria de pessoas à noite. Brenda ficou ali, observando a sombra de suas costas solitárias até que perdesse seu apelo. Ela sabia que, a partir desse momento, eles realmente se tornaram tios. Ela é deixada sozinha, enfrentando o relógio de contagem regressiva, com um mês para enterrar um caso de amor e aprender a ser uma pessoa diferente. Seu último encontro na margem do rio naquele dia pôs um fim cruel ao romance de Brenda e Jorge. Quando sua sombra desapareceu completamente no pôr do sol, Brenda cambaleou e ligou o motor do carro para ir para casa. Mas ela não foi para casa imediatamente. Ela continuou vagando por estradas desconhecidas, lágrimas desaparecendo ao vento. A casa, que antes fora um paraíso, agora se tornara um lugar que ela não ousava enfrentar. Mas no final, ela ainda teve que voltar. Era sua casa, a realidade que ela tinha que aceitar. Entrando na casa vazia, Brenda sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tudo ainda estava igual a quando ela saiu, mas parecia que a atmosfera havia se tornado diferente. Todos os objetos da casa pareciam estar olhando para ela com olhos de reprovação. O sofá onde ele costumava colocar a cabeça no colo dela. A mesa de jantar onde costumavam compartilhar as refeições juntos e a cama onde pertenciam um ao outro. Todos eles são testemunho indiscutível de seu pecado. Um forte desejo surgiu em Brenda. Ela teve que apagá-los. Apagar todos os vestígios dele. Desse caso. Como se nunca tivesse existido. E então ela correu para a limpeza. Uma limpeza frenética e obsessiva como um ritual de limpeza. Ela tirou os lençóis. Tirou todos os cobertores e travesseiros. Enfiou todos na máquina de lavar e colocou uma quantidade maior de alvejante do que o normal. Ela queria que seu cheiro desaparecesse completamente do lugar. Ela usou trapos embebidos em produtos químicos e chá para fechar cada metro quadrado do chão. Da sala ao quarto, ela limpou a cozinha, onde eles tiveram momentos quentes juntos. Ela jogou no lixo o cinzeiro de cerâmica que havia comprado para ele. Embora ele o tivesse usado apenas algumas vezes na varanda, ela queria apagar todas as memórias, mesmo as menores. Ela limpou a noite toda, até o amanhecer, e todo o seu corpo desmoronou de exaustão. A casa agora estava limpa, brilhante e cheirava a alvejante, mas também estava mais fria e sem vida do que nunca. E Brenda percebeu uma dura verdade: ela poderia apagar os traços físicos, mas não poderia apagar a imagem dele que estava tão profundamente gravada em sua mente e coração. A casa ainda está lá e se transformou em um museu da memória, onde cada artefato é uma lembrança de um amor morto. Nos dias que se seguiram, Brenda viveu como uma sombra.
Ela se forçou a voltar ao ciclo tedioso de seu passado, levantar-se de manhã para tomar café da manhã, assistir TV, cozinhar arroz, limpar, mas as coisas não são as mesmas de antes. A solidão não é mais um vazio vago. Era uma dor tangível, uma perda que estava corroendo sua alma dia e noite. Ela sentia falta dele, e essa nostalgia era persistente e amarga. Às vezes, inconscientemente, ela pegava o telefone, seu dedo piscava para uma série de números familiares que ela havia memorizado. Mas então a razão a puxou de volta. Ela se lembrou de suas últimas palavras: seja uma boa esposa. E então, em uma tarde triste e chuvosa, ela reuniu coragem e apagou o número dele de seus contatos. Um ato tão decisivo quanto uma faca que cortou a última esperança. Ela começou a se preparar para o dia em que Leopoldo voltasse. Ela fez uma lista de suas comidas favoritas. Foi comprar roupas novas. Tentou fazer seu rosto parecer mais fresco. Ela está tentando desempenhar um papel dramático. Um drama sobre uma esposa feliz que está esperando ansiosamente pelo dia em que seu marido se reunirá. Ela teve que agir bem, não apenas para cobrir os olhos de Leopoldo, mas também para se enganar. No dia em que Leopoldo voltou, Brenda foi ao aeroporto buscá-lo. Quando sua figura familiar apareceu na porta mais distante, seu coração despertou uma emoção complicada. Ele estava mais magro e mais negro do que antes, parecendo cansado, mas seus olhos brilhavam de alegria quando ele voltou. Ele correu, abraçando-a profundamente. Esposa, estou de volta, nos braços do marido. Brenda se sentiu tão estranha. Esta pulseira não tem o calor e a estabilidade da de Jorge. Tem uma possessividade e algo muito distante. Ela tentou envolvê-lo nos braços, enterrando o rosto em seu ombro para esconder o vazio em seus olhos. Leopoldo não percebeu a estranheza de sua esposa. Ele apenas achou que ela estava muito emocionada. Ele mostrou a ela os presentes caros que havia comprado, um frasco de perfume de marca, um telefone mais recente. Ele pensou que essas coisas poderiam compensar sua ausência durante os últimos 2 anos. A vida de Brenda agora tem mais uma pessoa. A casa não está mais em silêncio. Era barulhento com o som da televisão, o riso de Leopoldo, o inglês de contar histórias em Dubai. Mas para Brenda, a casa nunca foi tão fria e solitária. Ela mora ao lado do marido e sente que há uma parede invisível separando-a. Ela ria quando ele contava histórias engraçadas. Ela acenou com a cabeça enquanto ele discutia seus planos futuros. Ela gentilmente cuidou dele em todas as refeições e dormiu. Ela é uma esposa perfeita. Mas isso é apenas uma concha. Dentro dessa concha perfeita está uma alma morta. Naquela noite, alguns dias depois que Leopoldo voltou, eles se sentaram para comer juntos. Leopoldo estava muito feliz. Ele falou sobre seus próximos planos, que usaria o dinheiro que economizou para comprar um carro. E então eles teriam um filho para a diversão da casa. Ele estava pintando um futuro brilhante. Um futuro que ele tinha que negociar com tanto suor e lágrimas. Brenda apenas ouviu em silêncio. Acenou com a cabeça levemente e, inconscientemente, mexeu a tigela de sopa resfriada com a mão. Naquele momento, do lado de fora do beco, ecoou o anúncio familiar do vendedor de pão noturno. Quem? O pão Saigon é espesso e perfumado com manteiga. Aquele som, um som muito comum de Hanoi à noite, era como uma lança que perfurou o coração de Brenda. Ela ficou atordoada. Os pauzinhos em sua mão congelaram e as memórias de repente voltaram. Imparáveis. Ela se lembrou das tardes sentada na varanda com Jorge. E eles ouviram o anúncio. Certa vez, ele disse que adorava comer pão quente nas noites chuvosas. A memória era tão vívida que ela podia sentir o leve cheiro de seus cigarros, o calor de seus ombros. Seu olhar ficou sem vida, olhando para o vazio à sua frente. Ela não estava mais aqui. Ela voltou para uma zona de memória distante, onde havia um homem que ela nunca teve permissão para lembrar. O que há de errado com você? Você está cansado em seu corpo? A voz de Leopoldo a puxou de volta à realidade. Brenda ficou assustada, confusa. Ela abaixou o rosto apressadamente.
evitando o olhar do marido. Sim, nada. Só estou pensando na comida deliciosa que vou cozinhar para você amanhã. Outra mentira. Uma mentira perfeita de uma esposa perfeita. Leopoldo sorriu, totalmente convencido. Continuou a falar sobre seus planos novamente. Brenda sorriu de volta para ele também. Mas era um sorriso mais triste do que chorar. Ela olhou para o homem sentado à sua frente. Seu primeiro marido de joelhos. Ele estava bem aqui, a centímetros dela. Mas por que ela sentiu que ele estava tão longe? Havia pessoas suficientes nesta casa. Mas ela nunca se sentiu tão sozinha. Ela é uma prisioneira, aprisionada para sempre na prisão de segredos e memórias indeléveis. Naquela noite, ela estava deitada ao lado de Leopoldo, fingindo estar dormindo. Ele estava dormindo há muito tempo e sua respiração soava uniformemente no espaço silencioso. Mas ela não conseguia dormir. Ela gentilmente saiu da cama, caminhou até a janela, e o luar prateado brilhou no telhado de telha onde vazou no passado. Ela involuntariamente levantou a mão e tocou o vidro frio, como se quisesse tocar a própria marca. O vazamento no telhado havia sido consertado por Jorge perfeitamente, e nem uma única gota de água poderia passar. Mas a rachadura em sua alma, o buraco deixado por aquele amor não correspondido, provavelmente nunca será remendado. Ele estará lá para sempre, sangue ardente pelo resto de sua vida. Portanto, nossa história está toda aqui. Junte-se à conversa nesta seção de comentários em vídeo e torne-se parte de nossa família de contadores de histórias apaixonados. Adoramos interagir com nossos assinantes, ouvir suas opiniões e ler seus comentários em nossas histórias. O que você faria se fosse o personagem principal? Você acha que o amor e o carinho lhe dão a aceitação de tudo? Se você gosta de histórias que despertam emoções fortes e fazem você questionar suas palavras e coração, não se esqueça de se registrar e ligar a campainha para não perder nenhum vídeo. Compartilhe nosso conteúdo com você enquanto se prepara para mergulhar no mundo fascinante, romântico e secreto do amor não correspondido. Obrigado por escolher nosso canal e junte-se a nós em nosso canal de casos apaixonados e dramáticos. Cada história é real. Estamos ansiosos para vê-lo em novas histórias que estão por vir.